Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a inércia, mas antes de tudo a gente vai se apresentar. Meu nome é Arthur Rogado e ela é... Eu sou a Maria Eduarda Rogado. Primeiramente, inércia o que é? Em termos de princípio físico, a inércia, que também é conhecida no ramo acadêmico como a primeira lei de Newton, vocês devem lembrar lá da escola, diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que um agente externo age sobre ele. É a capacidade ou a tendência natural de um corpo manter-se em seu estado original, ou seja, é a resistência à mudança de movimento, até que um fator externo haja sobre o mesmo. Trocando em miúdos, esteja um corpo parado, ele permanecerá parado, até que um fator externo, de fora, atue sobre ele e o faça entrar em movimento, por exemplo. E se estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, na mesma direção e na mesma velocidade, por isso retilíneo e uniforme, até que sofra alguma influência externa a ele, que o faça mudar de direção, mudar seu rumo ou a sua velocidade. Para entender melhor, vamos para os exemplos. Vocês já imaginaram o porquê da gente usar cinto de segurança nos automóveis? De fato, a inércia tem relação a isso. Se uma pessoa está em um carro em movimento, ela também está em movimento, certo? Agora imagine se tal carro freia bruscamente. Certamente passou pela sua cabeça uma cena como essa, de um corpo sendo arremessado para frente, jogado para frente mesmo. Mas qual que é a relação disso com a inércia? O carro em sua parada sofreu influência externa, que no caso é o atrito no chão. Por isso, ele teve o seu estado original alterado, passando de movimento para estático. Porém, o corpo não estava submetido às mesmas condições do carro. Por isso, ele tentou, ele resistiu a essa mudança de movimento, que ele estava em movimento, ele resistiu em ficar parado e... De novo. Porém, o corpo não estava submetido às mesmas condições do automóvel, Por isso que ele resistiu a essa mudança de estado. Antes ele estava em movimento e ele permaneceu em movimento, Porque não existiu nenhum outro fator externo que o fizesse parar. Por isso, ele foi empurrado para frente. Houve essa percepção de que ele foi empurrado para frente, mas na verdade ele só estava seguindo o seu caminho e a sua trajetória, E aqui podemos notar claramente a inércia, E também a importância do uso de cinto de segurança, que impede, por exemplo, em uma colisão frontal, que o motorista ou até mesmo os passageiros sejam arremessados para fora do veículo. Também podemos ver a inércia no processo de frenagem do carro. Tá? Ele não para instantaneamente no momento que o freio é acionado. O tempo decorrido representa a resistência do corpo na mudança de movimento, que no caso passa de dinâmico para estático. Se ainda não entendeu inércia, vai lá mais um exemplo mais simples. Imagina uma bola em um campo de futebol, por exemplo. E ela vai ficar lá parada até que alguém, sei lá, chega lá e dá um chutão nela, não é? Quando alguém chuta ela, ela sai do seu estado original, que é estar parada, e entra em movimento. Até que em algum momento ela para novamente, não é? Isso até parece controverso com a lei da inércia, porque a gente esperaria então que a bola continuasse rolando até bater no muro, por exemplo, Para sempre, no caso. Só que aí a gente esquece dois fatores principais, que é o atrito com o chão e a resistência do ar. A resistência do ar e o atrito com a grama são fatores externos que fazem a bola entrar em um estado estático. E novamente aí podemos ver que é um processo gradual, Porque ela não vai parar repentinamente. Porque ela resiste a essa mudança de estado, que é de estar em movimento e ir para estático, Porém, se esta mesma bola estivesse no espaço profundo, ela viajaria da mesma forma, direção e velocidade, até que ela colida com algo e assim sofra influência externa. Então aí nós podemos perceber de novo a inércia agindo, Porque no vácuo do espaço não existe nenhum outro fator externo que faça com que a bola, sei lá, mude de direção ou alguma coisa assim. Talvez ela poderia mudar por ter entrado na órbita de algum planeta ou Sol, Mas isso aí já é um fator externo, Ou seja, ela não precisa necessariamente colidir com alguma coisa. Resumidamente, inércia é quando um corpo está parado ou em movimento até que sofra influência externa. Então podemos entender a inércia como essa continuidade do estado de um corpo, de um objeto, que pode ser definido pelas teorias mecânicas da física. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu agradeço muito por terem assistido o vídeo até aqui. E tchau! Tchau!